Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje temos muitos assuntos importantes para falar, mas vamos começar falando sobre um grande ataque que aconteceu na Ucrânia. Isso mesmo, segundo autoridades ucranianas, hoje, quinta-feira, mísseis e drones russos destruíram uma grande usina elétrica perto de Kiev e atingiram instalações de energia em várias regiões da Ucrânia, aumentando, conforme comentamos ontem, a pressão sobre o já enfraquecido sistema energético. Segundo disse à imprensa um alto funcionário da empresa que opera a instalação, o ataque destruiu completamente a usina termoelétrica a carvão de Tripizka, perto da capital. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram um incêndio intenso na grande instalação, que é ainda da era soviética. Agências de notícias como a Reuters conseguiram confirmar realmente que o vídeo era da estação. Volodymyr Zelensky, no Telegram, cobrou urgência no envio de ajuda ao país. Veja só o que ele disse: precisamos de defesa aérea e outro suporte defensivo, não de fechar os olhos e longas discussões. O ataque também foi confirmado por Moscou. O Ministério da Defesa russo disse que atingiu instalações de combustível e energia na Ucrânia em um ataque retaliatório massivo, utilizando drones e armas de alta precisão e longo alcance a partir do ar e do mar. Segundo eles, os ataques foram uma resposta aos ataques de drones ucranianos às instalações de petróleo, gás e energia da Rússia. Os ataques que atingiram as usinas térmicas e hidrelétricas causaram temores sobre a resiliência de um sistema energético que foi prejudicado por uma campanha aérea russa no primeiro inverno da guerra. O comandante da Força Aérea Ucraniana disse que as defesas aéreas derrubaram 18 dos mísseis e 39 drones. O ataque teria utilizado um total de 82 mísseis e drones, segundo o militar. A planta da Tripizka era a maior instalação de energia perto de Kiev e foi construída para ter uma capacidade de 1.800 megawatts-hora, mais do que as necessidades pré-guerra da maior cidade da Ucrânia. O operador da rede, o Ukrenegro, informou que suas subestações e instalações de geração de energia foram danificadas em ataque às regiões de Odessa, Kharkiv, Zaporizhia, Lviv e Kiev. A maior empresa privada de eletricidade da Ucrânia, a DTEK, que perdeu 80% da sua capacidade de geração durante os ataques da Rússia em 22 e 29 de março, disse que os ataques russos atingiram 2 de suas usinas, causando sérios danos. Os ataques também visaram 2 instalações subterrâneas onde a Ucrânia armazena gás natural. A embaixadora dos Estados Unidos, Bridget Brink, disse que a situação na Ucrânia é crítica e não há um momento a perder. E acrescentou que, só na área de Kharkiv, 10 mísseis atingiram a infraestrutura crítica. A região de Kharkiv, que, como vocês sabem, faz fronteira com a Rússia e já tem longos apagões em andamento, foi forçada a cortar a eletricidade para 200 mil pessoas. A Ucrânia alertou que poderia ficar sem munições de defesa aérea se a Rússia mantiver a intensidade de seus ataques e que já está tendo que tomar decisões difíceis sobre o que defender. O ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, disse que o ataque noturno da Rússia usou 6 mísseis balísticos, que podem atingir alvos em minutos e são muito mais difíceis de serem abatidos. Kiev diz que é por isso que precisa das defesas aéreas Patriot feitas nos Estados Unidos. A Ucrânia permanece o único país no mundo enfrentando ataques balísticos. Atualmente, não há outro lugar para os Patriots estarem. Enquanto isso, finalmente, após meses de deliberação, foi aprovada a nova lei de recrutamento da Ucrânia. A lei foi inicialmente impulsionada por um pedido das autoridades militares sob a liderança do então comandante do Exército, Valery Zaluzny. Ele dizia que havia necessidade de até 500 mil novos recrutas para reforçar as forças armadas da Ucrânia. A nova legislação implementa várias mudanças no sistema vigente, incluindo a expansão dos poderes das autoridades ucranianas para emitir avisos de recrutamento através de um sistema eletrônico. Mais tarde, a liderança militar atual, incluindo o chefe do exército, Alexander Syrsky, e o presidente Volodymyr Zelensky, revisaram as estimativas iniciais, concluindo que o número necessário de recrutas poderia ser menor, isso devido à possibilidade de rotação dos soldados a partir de posições menos expostas ao conflito. Bom, enquanto alguns tentam se livrar do recrutamento, outros realmente surpreendem. Não sei se vocês já ouviram falar sobre chauvinismo. Se não ouviram e tiverem interesse, tem um vídeo no canal falando exclusivamente sobre isso. Mas é que o próximo assunto tem tudo a ver com as origens do termo. Vamos lá. O comandante ucraniano Odin teve a parte inferior da perna arrancada em uma explosão de mina no ano passado. Agora ele está de volta às trincheiras. Veja só o que ele disse.
Tive ofertas para voltar à minha academia local como professor ou trabalhar em um escritório de recrutamento em Odessa. Eu disse que não estava interessado nessas posições. Odin, que tem 32 anos e serve na 28ª Brigada Mecanizada Separada, disse isso em uma entrevista à agência de notícias Reuters de um bunker apertado na linha de frente da região oriental de Donetsk. Mas ele não é o único. Mango, um atirador de tanque de 28 anos, viu sua mão ser dilacerada por estilhaços 2 anos atrás, durante os combates em Mariupol antes de ser capturado pelos russos. Ele também retornou à linha de frente como chefe de logística de um batalhão da Brigada Azov, que resistiu por meses na defesa da cidade do sul. Veja o que disse Mango, que, como Odin, a maioria dos soldados ucranianos usa seu codinome militar por motivos de segurança. Quando voltei do cativeiro, percebi que a guerra não havia acabado. Embora eu não possa ficar dentro de um tanque, ainda posso ser útil, ainda posso lutar um pouco. Os 2 soldados estão entre os milhares de militares ucranianos que perderam membros desde o início da guerra. Enquanto o governo de Kiev se recusou a compartilhar dados sobre baixas que considera sensíveis, Piniquip, uma importante organização de direitos humanos que representa o pessoal militar, estima o número de amputados de guerra entre 20 mil e 50 mil. Os campos de batalha estão repletos de minas, enquanto ataques de artilharia e drones são uma ameaça constante, o que significa que o número sombrio está aumentando constantemente. A agência de notícias Reuters entrevistou 20 militares amputados, 7 dos quais retornaram ao exército ou pretendiam retornar. Massi Navien, cofundador da Príncipe, disse que é relativamente comum ver soldados com membros artificiais ainda servindo, embora ele não saiba quantos retornaram à atividade militar e quantos entraram na vida civil. Segundo Navien, que perdeu um olho em combate em junho de 2022, a natureza de seu papel muitas vezes é decidida pela extensão das lesões. Soldados com amputações abaixo do joelho, por exemplo, são frequentemente considerados aptos para os serviços em unidade de apoio, mas não para papéis altamente móveis ou especializados. Tony Blomfield, diretor de operações da Blesma, uma instituição de caridade militar britânica para veteranos sem membros, disse que geralmente é extremamente raro que soldados que perderam um membro retornem ao conflito, mas isso não está acontecendo na Ucrânia. Segundo ele, a natureza do conflito está causando muita perda de membros. E as barragens de artilharia acabaram sendo uma grande causa dessas lesões. Bom, gente, por incrível que possa parecer, Alemanha e Rússia fazem um discurso consonante em relação a um conflito. Isso mesmo, hoje, quinta-feira, Rússia e Alemanha pediram aos países do Oriente Médio que demonstrassem contenção, enquanto Israel declara estar se preparando para atender a todas as suas necessidades de segurança em uma região tensa devido a uma ameaça iraniana de atacar Israel. A companhia aérea alemã Lufthansa, uma das únicas 2 transportadoras ocidentais que voam para Teherã, prorrogou a suspensão de seus voos para a capital iraniana e a Rússia alertou contra viagens ao Oriente Médio. Como vocês sabem, o Irã prometeu vingança pelo ataque aéreo de 1º de abril ao seu complexo de embaixadas em Damasco, que matou um importante general iraniano e outros 6 oficiais, aumentando a tensão em uma região já sobrecarregada pela guerra em Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que Israel continuava sua guerra em Gaza, mas também fazia preparativo de segurança em outras áreas. Veja só o que ele disse: "Quem nos prejudica, nós os prejudicaremos. Estamos preparados para atender a todas as necessidades de segurança do Estado de Israel, tanto defensiva quanto ofensivamente." O conflito se espalhou pelo Oriente Médio desde o início da guerra em Gaza, com grupos apoiados pelo Irã declarando apoio aos palestinos e realizando ataques a partir do Líbano, Iêmen e Iraque. Teherã evitou um confronto direto com Israel ou os Estados Unidos, enquanto declarava apoio aos seus aliados. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, ligou para o seu homólogo iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, para pedir máxima contenção a fim de evitar uma escalada maior. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia aconselhou os cidadãos a não viajarem para o Oriente Médio, especialmente para Israel, Líbano e os territórios palestinos. Veja só o que disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em um briefing de notícias. "É muito importante que todos mantenham a contenção agora para não levar a uma desestabilização completa da situação na região, que já não é exatamente um modelo de estabilidade e previsibilidade." Israel não assumiu a responsabilidade pelo ataque de 1º de abril, após o qual o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, disse na quarta-feira que Israel deve ser punido e será.
acrescentando que isso equivalia a um ataque em solo iraniano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou na quarta-feira que o Irã está ameaçando lançar um ataque importante em Israel e que ele informou a Netanyahu que nosso compromisso com a segurança de Israel contra essas ameaças do Irã e seus proxies é inabalável. O Irã é o terceiro maior produtor de petróleo do grupo da OPEP e os preços do petróleo subiram $1 por barril na última sessão.